Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, pessoal! Tá começando mais um episódio do Pod Saúde. Você já sabe, aqui é o seu canal para saber tudo a respeito de saúde com grandes especialistas. Mas vamos primeiro falar dos nossos parceiros? Olha, hoje comigo ninguém pode, hein? Essa planta que eu tenho aqui na mesa do nosso Pod Saúde é uma comigo ninguém pode. É preciso dizer que ela é venenosa, não pode estar perto nem de crianças, nem de animaizinhos de estimação. Mas se já estivesse aqui no horário da Márcia Fernandes, ela diria que é muito bom ter em casa, e você vai saber, porque hoje, entre os episódios que eu vou fazer, eu vou falar com a Márcia, porque é bom ter o comigo que ninguém pode em casa. Mas esse daí foi mandado pelo Serginho da Estrilízia, que é uma grande floricultura, que na verdade tem orquídea, tem aquelas rosas lindas, tão grandes, né? Colombianas ou do Ceará, que também tem essa produção. Tem flores lindas para você presentear. Obrigada, Estrelízia. Obrigada, Serginho. Os nossos convidados levam para casa a nossa caneca tão linda com o nosso Pod Saúde lá, como lembrança e recordação. E esse é um dos trabalhos da WS Adesivos, que tem mais de 3 mil brindes para oferecer para os parceiros. Agora, nessa época de final de ano, nada melhor do que entrar em contato com eles. E hoje os nossos convidados vão saborear crepes. São aqueles crepes servidos normalmente no prato, com saladas, que é o melhor acompanhamento para ele. Mas a Patrícia, que trabalhava com publicidade, inovou e serve esse tipo de crepe também no cone para festas infantis ou para os jovens. Deu um jeitinho de ficar mais barato, né, Patrícia? A festa. Isso e mesmo. Ficar mais informal também. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Me fala um pouquinho do seu buffet. A Milisa está no mercado já há 6 anos e nosso foco é o crepe francês. Seja na opção com molho branco, que é o bechamel, molho ao sugo, e a opção agora no cone. E quantos tipos de recheios você serve? Nós temos, por festa, por volta de 10, mas no cardápio a pessoa pode escolher por volta de 30 a 40 recheios. Uhum. E como surgiu a Milisas? A Milisas surgiu depois do meu trabalho, né, como publicidade, e a gente viu a necessidade também de agregar uma outra amostragem, que é essa no cone. Então a gente começou a trabalhar com esse tipo de crepe também. E uma festa democrática, né? Sim. Porque tem doce, para quem prefere doce, tem salgado. Exatamente. Salgado tem de todos os tipos, tem para vegetariano. Acho que só não dá para vegano. Vai ovo? Vai alguma coisa? Vai. Vegano é uma pegada diferente. Então tá bom. Mas você pode servir, você é do ABC, mas serve toda a grande São Paulo. Sim. Me dê seu endereço, por favor, para quem vai fazer festas, não no mês de dezembro, porque a Patrícia já me contou que tá assim, ó, não tem mais data. Sim. Então vale a pena trabalhar com crepes, viu? Vale muito. Agenda aberta para 2025, né? Pode encontrar a gente através do nosso WhatsApp, 11 99843 2507, e também nas nossas redes sociais, Instagram, @milisascrepefrancês, e nossa fanpage, Milisas Crepe Francês. Obrigada, eu tenho certeza que os nossos convidados vão gostar, porque a essa hora a gente grava aqui à tarde, dá aquela fominha, né? Depois do almoço, meio de tarde. Eu acho que crepe vai bem em qualquer horário. Eu até gosto quando eu acordo também, você não gosta, não? Ao invés da tradicional panqueca ou a panqueca americana, um crepe francês vai bem pra caramba. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Beijo pra você. Bom, eu quero agradecer a Ana Ri, que me veste hoje aqui para esse episódio, a Estela Geromini. Os acessórios são da Estela. E hoje eu quero que você preste atenção, porque o nosso assunto é de extrema importância. O doutor já chegou, já está aqui colocado, né, para o nosso Pod Saúde. Hoje nós vamos falar sobre uma doença crônica que ocorre quando o organismo não produz ou não absorve adequadamente insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. Diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, são 537 milhões de pessoas com a doença no mundo. O Brasil ocupa a 5ª colocação entre os países com maior número de pessoas com diabetes. Esses números vêm aumentando
já estamos com quase 20 milhões de diabéticos no país. Entre as complicações do diabetes estão as doenças cardíacas, as doenças renais, AVCs, problemas sérios de visão, danos aos nervos, pé diabético e muito mais. Dr. Fernando Valente é mestre em ciências pela disciplina de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo. É também membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, especialista em endocrinologia e metodologia, e está aqui hoje para contar tudo para a gente sobre diabetes. Muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo aqui. É um prazer estar aqui com você, Claudete. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. E vamos ajudar elucidar aí, né? e tirar dúvidas, porque realmente é uma doença muito prevalente, muito importante, que a gente precisa falar sobre isso. E que vem aumentando, né? Eu li aí, os números assustam, vem aumentando. O que é, doutor Fernando, então, já de pronto, o diabetes? Então, como você falou, é importante, você colocou a insulina no centro da conversa aí, né? A insulina é um hormônio que nós temos para metabolizar aquilo que a gente come, para fazer com que aquele alimento que a gente come vire energia, entre nas células. Então, se existe uma falta da insulina, o pâncreas não produz nada de insulina, isso é o diabetes do tipo 1. E por que ele não produz? Não produz porque é uma doença autoimune, anticorpos da própria pessoa que deveriam proteger a pessoa por algum motivo, reconhece o pâncreas como invasor. E aí ataca o pâncreas, esse ataque leva à falência do pâncreas em poucas semanas a meses, e essa pessoa com diabetes do tipo 1 precisa utilizar a insulina. Esse tipo são 5 a 10% de todos os casos que nós temos de diabetes. O mais raro. O menos frequente, o mais comum, 85, 90% dos casos é o diabetes do tipo 2, em que a pessoa tem a insulina, mas ela não consegue agir adequadamente por uma resistência que o corpo da pessoa tem à ação desse hormônio. E essa resistência muitas vezes está ligada ao ganho de peso, e por isso que está aumentando bastante, porque as taxas de sobrepeso e obesidade estão aumentando. Já desde a infância, né? Exatamente. E um outro fator muito importante para o aparecimento do diabetes tipo 2 é o envelhecimento. E isso também está acontecendo com a nossa população, porque faz parte do envelhecimento normal a gente ter alguma perda de massa muscular, de massa óssea, de capacidade respiratória, de função do rim e também do envelhecendo pâncreas. a gente perde quase tudo. Sim, mas existem meios da gente retardar essa Pelo evolução. menos nesse aspecto. Sim, Nós não. vamos contar como daqui a pouco, porque, olha, envelhecer, eu vou te dizer, eu não sei quem resolveu chamar de melhor idade, essa terceira idade aí. Tem que se cuidar, e tem que começar a se cuidar lá atrás, porque a gente começa a envelhecer quando nasce, né? Primeiro dia, segundo dia, já está envelhecendo. Bom, o diabetes, eu não sei se muitos falam o diabetes, outros falam a diabetes. Eu acho que o correto é o, não é? Aqui no Brasil, lá em Portugal é a diabetes. E por quê? No que difere? A gente recentemente fez uma diretriz médica em conjunto, diretriz luso-brasileira, e até entrou essa discussão, porque lá é A e aqui é O. Mas eu acho que o mais importante é diabetes. Mais do que falar qual é o artigo para definir aqui, né? É a gente entender o que é a doença, entender que é uma doença silenciosa. É hereditária? Tem um papel genético. Algumas pessoas têm uma predisposição maior para desenvolver diabetes, e a gente precisa do fator ambiental também, na maior parte dos casos, para desencadear o diabetes que a pessoa tem a predisposição. Poucos, a gente fala em tipo 1 e tipo 2, mas existem mais de 50 tipos de diabetes, Claudete. Tem a gestacional, né? Que é importante. Tem a gestacional e tem outros tipos. Nossa, MOD, mais LADA, de 50? diabetes secundário a doenças pancreáticas, diabetes secundário a doenças genéticas, diabetes secundário a vírus, por exemplo, vírus da hepatite C,
poderia dar. O próprio coronavírus que nós passamos aí recentemente teve um aumento das taxas de diabetes. Diabetes secundária a medicamentos, por exemplo, corticoide, que é muito comum o uso para várias doenças. Sim, e vende sem prescrição médica. Brasileiro adora. Esse é o problema, farmácia. porque o uso indiscriminado, todo medicamento pode ter um potencial efeito colateral. Então a gente precisa estar atento a isso. E um desses tipos é um tipo que aí sim realmente a pessoa tem uma mutação genética e desenvolve o diabetes. Mas a grande maioria dos casos precisa ter o fator ambiental para desencadear o diabetes. E o que você quer dizer com isso, doutor Fernando, quando você fala de fator ambiental? O modo de vida também importa? Exatamente, a alimentação, Claudete. tudo? Isso, perfeito. Porque a pessoa que tem uma predisposição genética, tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, um irmão, uma irmã... Já é um candidato. Já é um candidato. Se essa pessoa tem uma alimentação pouco saudável, é sedentária, fuma, ganha peso, não dorme bem, tem um estresse exagerado, esses são todos fatores de risco, e quanto maior o número de fatores de risco, maior a chance dessa pessoa desenvolver diabetes. Mas o que o cigarro tem a ver com diabetes? O cigarro atrapalha ainda mais a ação do hormônio insulina, aumenta a resistência à função da insulina. Então, se já existe essa resistência, só vai piorar. Vai piorar porque vai exigir demais do pâncreas. O pâncreas, num primeiro momento, consegue aumentar em 2, 3, 4 vezes o seu trabalho, só que isso cobra um preço alto, porque depois de alguns anos, o pâncreas não aguenta trabalhar constantemente 4 vezes mais. É o que acontece também quando a pessoa fica acima do peso. O que é o pâncreas? O que ele faz no O nosso pâncreas corpo? é um órgão que nós temos no meio da barriga. Ele produz enzimas que funcionam para melhorar a digestão do que a gente come. Ele é importante. É então. super importante. Então, a gente chama de função endócrina e exócrina. A função exócrina são essas enzimas para digerir os alimentos. A função endócrina é a parte que produz hormônios. Então, tem a insulina, tem o glucagon e tem outros hormônios. Então, quando a gente come, o pâncreas da pessoa que tem pâncreas normal, o pâncreas joga uma quantidade de insulina para metabolizar, para fazer com que isso que está sendo incorporado de alimento vire energia, tá? Depois que a gente come, fica um tempo sem comer, passa aquele tempo que a gente comeu, a insulina baixa, porque não tem mais o que incorporar ali de energia, e a gente não tem quedas acentuadas de glicose para menos de 70, que a gente chama de hipoglicemia, porque a insulina baixa e aumenta esse hormônio chamado glucagon, que nos protege contra isso. Acontece que a pessoa com diabetes tipo 2, por exemplo, que é o mais frequente, ela fica resistente à insulina e o glucagon fica em excesso. Então esse glucagon, quando a gente come, sobe a insulina e deveria baixar o glucagon. O glucagon mantém a glicose normal, não deixa cair. A insulina não deixa subir. Ela é liberada quando a gente come. Então, o desbalanço desses hormônios está ligado, está no centro aí do desenvolvimento do diabetes. Nossa, é uma briga, hein? É complexo, é que a gente simplifica falando Sim, mais da lógico. insulina, Mas que é o hormônio mais importante. É bom conhecer, né? É bom saber como funciona o nosso corpo e como as coisas que nós fazemos refletem diretamente nele. Você falou do sedentarismo, de não ser sedentário. Isso ajuda como a não desenvolver o diabetes? Claudete, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala em sedentarismo, vamos colocar aqui em 2 fatores de risco importantes. Uma coisa é não fazer exercício físico, que é uma atividade física programada, com um objetivo que a pessoa vai fazer para a saúde ou para se divertir. A outra é adotar um comportamento pouco ou nada sedentário, que é se movimentar, não ficar muito tempo sentado, dar muito espaço por dia. Então, o que a ciência está mostrando? Que são fatores de risco separados. Se a pessoa vai para a academia
faz 1 hora de exercício, mas passa mais de 10, 11 horas sentado, esse é um fator de risco. Não adiantou a academia? Não é que não adiantou. Adiantou, Tá. mas é importante... Mas isso compensou. É como a pessoa está... ela fuma e ela vai andar 1 hora no parque achando que 1 hora no parque apaga o efeito do cigarro. Não apaga. Quer Ajuda. dizer, ajuda, claro, mas a somatória de fatores de risco é que vão fazer com que a pessoa tenha maior ou menor chance de desenvolver diabetes. Então, o que é o ideal? O ideal é a gente fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Esse é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Muito, divide aí, dá pouco por dia. É pouco. Quer dizer, são 5 vezes de meia hora ou 3 vezes de 50 minutos. Meia hora, Claudete, é 2% do nosso tempo. 2%. Então, não é tanto assim. Não é possível, né? E Não a ter outra 2% para mim. Exato. Não ter 2% para tomar um remédio. Tem essa brincadeira, que o exercício é um remédio que diminui em 60% a chance da pessoa desenvolver diabetes. Emagrece. Pode baixar peso, diminui em 50% a chance de desenvolver pressão alta, câncer de mama, câncer de intestino, demência 30% menos, infarto e AVC 30%, 40% menos, melhora a massa muscular, melhora a massa óssea, diminui o risco de fratura, ajuda a controlar a ansiedade, depressão, tem inúmeros benefícios, melhora sono. Nossa, você falou tanta coisa que já me deu vontade de sair andando. Não, quando você ouve, é verdade. Você fala, meu Deus, não é possível. Como que eu não caminho rápido, não vou nadar, não faço alguma coisa por mim? Porque é muita melhora em várias coisas. Claudete, eu vou falar uma informação aqui que para as pessoas que estão ouvindo é uma informação muito importante, porque assim, se a pessoa não tem essa meia hora por dia, não tem problema, mas qualquer movimento é importante. Olha só, de acordo com a Associação Americana de Diabetes, se uma pessoa anda a passos rápidos 5 a 6 minutos de caminhada, a passos rápidos, ela ganha 4 anos de expectativa de vida. Isso é muito ganho para pouco trabalho. Muito. Então, o que a gente recomenda é, por mais que a pessoa não tenha um tempo para se dedicar a fazer um exercício físico, a parar o seu trabalho, o seu estudo, para fazer 1 hora seguida, 5 a 6 minutos é uma pílula de exercício, vamos dizer assim, que ajuda bastante, reduz risco, e se a pessoa consegue fazer 15 minutos aqui, 10 minutos ali, mais 5 minutos ali, principalmente interrompendo a cada hora sentado, fazendo 3 minutos de caminhada, isso é um grande remédio. Você falou muito do sentado, quer dizer que ficar sentado não é nada legal, né? Isso não é pouca coisa. Para você ter uma ideia, Claudete, os cientistas estão chamando o malefício de ficar mais de 10, 11 horas sentado de um novo fumar. Caramba. Faz tão mal quanto o cigarro. Então, o ideal... A gente trabalha muito sentado, precisa tomar cuidado, né? Muito olhando para a tela. Então, tentar quebrar esse tempo sentado a cada hora, por exemplo, levantando, fazendo 3 minutos de caminhada ou puxando algum pezinho, 3 minutos. Já vai ajudar bastante. Muito. E pelo que você falou, doutor Fernando, o diabetes ele pode aparecer, então, em qualquer idade. E até na terceira idade ele pode acontecer. Aí seria mais pela obesidade, mais pelo peso da idade mesmo, ou coisas que vão se acumulando na vida? Isso é muito importante, Claudete. Aí são vários fatores. Um deles, claro, depois de uma certa idade, as pessoas tendem a acumular gordura na barriga. É perigosa. A gordura da barriga produz hormônios que atrapalham a ação da insulina, tá? Que causam resistência à insulina. Esse é um fator. Você é muito magrinho, mas normalmente os homens, eles têm mais gordura abdominal do que a mulher, né? E uma gordura estranha que nasce aqui, no que na mulher seria logo abaixo dos seios, e vai até lá embaixo. Que gordura é essa? Que barriga de homem é essa? Claudete, 60% da população do Brasil está acima do peso. E isso realmente acontece mais nos homens, mas as mulheres pós-menopausa,
começam a acumular também a gordura na região da barriga, que é uma região que a gordura não deveria estar acumulada. A gente tem embaixo da pele uma gordura chamada gordura subcutânea. É lá que a gente deveria armazenar o que a gente come a mais de energia, estocar nessa região. O que acontece é que as pessoas comem um pouco a mais daquilo que o corpo tem capacidade de armazenar e essa gordura começa a cair na barriga, no fígado, dando esteatose hepática, no pâncreas, dando diabetes, no coração e nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Então, se tem gordura depositada em excesso na barriga, provavelmente tem também no fígado, no coração, em todos esses órgãos que eu estou comentando. Então, voltando para o idoso, um primeiro problema é excesso de gordura acumulada na barriga e em outros lugares onde não deveria. Número 2, as pessoas vão perdendo massa muscular com o passar dos anos. E o músculo é o órgão que mais consome glicose, que mais tira essa glicose do sangue. Então, menos músculo quer dizer maior resistência à insulina. Tá? Então, é importante que esse exercício que a gente falou lá atrás, agora mesmo, seja aeróbico, mas tenha também uma parte de força, exercício de força, que não precisa ser numa academia. A pessoa pode pilates. ir, mas pode ser que seja um pezinho em casa, um elástico. Exercício de força é importante também para complementar esse exercício aeróbico de andar, de correr, tá? Porque melhora a massa muscular e diminui a velocidade da perda de massa muscular. Porque, olha, diabetes é uma doença que é melhor não ter. Como eu disse aqui no início, e sempre ouvi de todos os médicos que já entrevistei na vida, diabetes complica outras doenças que você possa ter e leva você a desenvolver outras doenças. Por exemplo, a visão, o glaucoma, não é, doutor Fernando? Glaucoma, retinopatia, que desafeta a retina, até catarata, o risco aumenta com o diabetes. Pode levar à cegueira. Pode levar à cegueira, e em pessoas mais jovens é a principal causa de cegueira, o diabetes mellitus. E tudo isso pode ser prevenido identificando cedo o diabetes. Ele dá sintomas? Na maior parte das vezes, o tipo 2 não dá sintomas. Quando a pessoa faz exames rotineiramente e flagra o diabetes antes, essa pessoa pode ficar sem sintomas durante muitos anos, décadas. Então, é interessante pegar ainda numa fase de começo, porque aí a gente consegue retardar muito a evolução do diabetes. E por que se fala pré-diabético e já tem tratamento para ele? O que é o pré-diabético? O pré-diabetes seria um estágio intermediário entre o que é a glicose normal e a glicose de quem já tem diabetes. Mas é um sinal que vai se transformar em diabetes ou pode ser brecado? É um alto risco de desenvolver diabetes. É importante dizer aqui para você que diabetes não é uma pré-doença. Quem tem pré-diabetes já tem risco aumentado de infarto, de derrame, e até 15%, 20% pode ter também algumas complicações nos olhos, nos nervos e nos rins. Pré-diabético? Também. Então, o pré-diabetes é uma fase que aí é menos sintomática ainda, aí que é totalmente sem sintomas, que a gente precisa ficar atento e vai diagnosticar fazendo exames laboratoriais adequados. Então, os exames de glicemia de jejum, de hemoglobina glicada, principalmente, né? Então, a glicemia de jejum ideal é abaixo de 100. São 2 dígitos. Tá? Se a pessoa tem de 100 a 125 em jejum de pelo menos 8 horas, isso é um pré-diabetes. Se tem de 126 ou mais, esse já é um valor de diabetes. De quanto em quanto tempo seria bom fazer o exame, já que não tem sintomas, para saber se a pessoa está ou não com diabetes? Isso depende de se a pessoa é de muito alto risco ou não para desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem histórico familiar. Histórico familiar, ou já tem um pré-diabetes, essa pessoa vai precisar fazer no mínimo uma vez por ano para acompanhar e ver se não evolui para diabetes. Tá? Agora, a pessoa não tem nada, nenhum fator de risco, que está cada vez mais difícil, né? Ela poderia, frente a um exame de glicose normal,
ela poderia fazer dali a 3 anos. Mas assim, a maior parte das pessoas é um exame anual de glicemia de jejum, de hemoglobina glicada, e em alguns casos a gente também recomenda que a pessoa faça aquele teste que normalmente é feito nas gestantes, de curva glicêmica. Porque esse teste de curva glicêmica, que a pessoa toma uma sobrecarga de açúcar, são 75 gramas, é uma quantidade padronizada de açúcar, e ela mede 1 hora depois dessa sobrecarga. Se ela tiver 155 a 208, isso já é um pré-diabetes. E 209 ou mais seria diabetes. Então, esse marcador, ele é um preditor melhor até do que a glicemia de jejum e do que a hemoglobina glicada. Então, ele pega num estágio ainda mais cedo as pessoas que têm pré-diabetes ou têm diabetes. E eu estou vendo aí o broche da Sociedade Brasileira de Diabetes, você é membro da Sociedade Brasileira, queria parabenizá-los porque a sociedade está sempre alertando sobre fake news que acontecem nas redes sociais, ou envolvendo o Ozempic, que é uma das drogas muito conhecidas, que nós vamos falar ainda, ou notícias mentirosas sobre diabetes, e isso não agrega em nada, ao contrário, o que a gente precisa é de informação correta, isso a sociedade faz. Então, se você precisar de alguma informação, procure esses canais, a Sociedade Brasileira de Diabetes. E tem o Dia Mundial, o Dia Nacional do Diabetes, e vocês desenvolvem campanhas também para alertar toda a sociedade. É um trabalho muito bonito que a sociedade faz. Parabéns. Claudete, muito obrigado primeiro por essa oportunidade da gente estar aqui conversando, né? Eu espero que essas informações possam ajudar as pessoas, mas isso que você colocou está se tornando um problema grave, né? Das fake news. Cada vez mais a gente tem que colocar alguns posicionamentos, dizer o que é, o que não é. Muita coisa em termos de alimentação, em termos de cura, a gente falando que diabetes tem cura, diabetes não tem cura. Eu vi uma reportagem no jornal falando que tinha cura. Então, embora tenha tratamento. Então, por isso que a gente precisa diagnosticar cedo e fazer o tratamento correto. Veja, isso não é há tanto tempo que a gente tem. O primeiro remédio para diabetes surgiu em 1921. Então, até então, quem desenvolvia diabetes, tipo 1, por exemplo, morria em questão de poucas semanas, dias, semanas ou poucos meses. Pois. Então, nós temos ferramentas para diagnóstico, para tratamento, que a gente tem sempre que alertar as pessoas, porque na maior parte das vezes, uma doença silenciosa. Para você ter uma ideia, praticamente cada pessoa que tem diabetes e sabe que tem diabetes, tem uma outra que não sabe e tem a doença. Nossa, 1 por 1? Praticamente, no mundo é isso. No mundo é isso. Então a gente precisa. No Brasil agora melhorou um pouco a situação, mas ainda tem muita gente com a doença e sem o diagnóstico, talvez porque não queira ver, achando que o problema não está acontecendo. E nós estamos perdendo tempo de tratamento para evitar essas complicações que você colocou. Ou achando que só famílias de diabéticos é que podem ter diabetes, e isso o doutor também já falou que não é verdade. A Marcela Troiano conversou com uma representante da ADJ, Associação Diabetes Juvenil, né? Que é outro problema sério que nós temos aqui, mas tem a associação que dá amparo. Vamos ver a reportagem, então? Olá, mãe. Olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje falando sobre diabetes. E eu convidei a doutora Glaucia Duarte, que é médica endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e também educadora em diabetes. Ajuda também a ADJ, que ela vai falar um pouquinho pra gente, não é mesmo? É isso mesmo, Marcela. Olá a todos. É um privilégio estar aqui. Muito obrigada por esse convite. E em nome da DJ, eu tenho muita coisa boa para falar para vocês sobre diabetes hoje. Que bom! Em primeiro lugar, a gente quer saber o que é a ADJ, né? Bem, a ADJ, ela é uma associação de pacientes. Então, essa associação de pacientes, ela foi criada por pais de pessoas, de jovens que tinham diabetes, e
a partir de 1980. Desde 80 Nossa. a DJ já existia. E a partir daí a DJ foi crescendo e não só recebendo jovens com diabetes, mas agora ampliou o seu público, recebe todas as pessoas com diabetes. Então, diabetes do tipo 1, que são aqueles mais novos, né? Pessoas mais novas, crianças, jovens geralmente. Diabetes tipo 2, que são adultos e mais idosos, e também diabetes gestacional. Essa associação também, ela trabalha com várias ações e campanhas de conscientização sobre prevenção dessa doença, Marcela. Ah, eu também vou querer saber, mas em primeiro lugar, a ADJ existe só em São Paulo ou no Brasil? Isso, a ADJ, ela é uma associação de diabetes juvenil, né? A ADJ Brasil agora, e essa associação é de São Paulo, mas no site da ADJ você sabe que pode consultar várias outras associações que estão também linkadas, né? Associadas à ADJ. E qual o seu trabalho lá dentro? Lá nós trabalhamos com alguns grupos onde a gente conscientiza não só sobre diabetes tipo 2, mas também sobre complicações da doença. Como você sabe, podem ter complicações oculares, complicações nos rins, nos pés e principalmente as complicações cardíacas. Então eu sou uma médica voluntária que trabalha com a educação em saúde nesses grupos. Que bacana! E lá eles têm vários programas, trabalhos, né? Pelo que eu vi no site, que é bem legal. Quais são esses trabalhos gratuitos que vocês oferecem? Marcela, lá existe uma gama imensa de ações e essas ações elas envolvem um cuidado mais integral da pessoa com diabetes. Então você vai encontrar orientação nutricional, você vai encontrar orientação psicológica, orientação jurídica para aquelas pessoas que necessitam dessa orientação, né, de conseguir alguns medicamentos. Porque engloba vários setores, né? Vários setores. Você vai ter orientação odontológica, você vai ter podologia, que são as orientações ligadas aos pés, né? E algumas doenças que podem ser típicas do diabetes nos pés. Você vai ter, já falei da nutrição, né? Da parte de enfermagem também. Apoio psicológico? Apoio psicológico, enfermagem e também a parte de orientação farmacêutica para tomada de medicações, aplicação de insulina, tudo que é necessário para o tratamento medicamentoso e também não medicamentoso dessa doença. Que legal! E vocês têm bastante campanhas, vocês promovem essas campanhas de que forma? Quais são os tipos? Sim, nós temos campanhas onde são campanhas mais externas, temos campanhas dentro da própria ADJ, né? Como eu falei, essas campanhas que conscientizam de complicações. Essas campanhas externas, inclusive, são feitas em vários dias em homenagem ou dias para serem lembrados de prevenção, por exemplo, dia do coração, né? Dia da hipertensão, mas também o mês do diabetes que nós consideramos. Eu tô vendo que vocês ajudam muitas pessoas e é muito legal o trabalho, parabéns. Só que eu queria que vocês também me dissessem se o povo que tá em casa, o pessoal que tá em casa, eles podem ajudar. Podem sim. Existem algumas campanhas na ADJ que vocês podem auxiliar. Por exemplo, nós estamos agora com Adote um Acampante. Existem algumas crianças que são diabetes, que têm, né, diabetes do tipo 1, e essas crianças não têm todas as condições de pagar para um acampamento, né, o valor total do acampamento. Então, você ligando na ADJ, você pode apoiar essa criança para que ela consiga ir nesse acampamento e lá aprender todos os cuidados, o manejo adequado com a sua doença e, além disso, fazer amizade com outras pessoas que têm essa mesma condição e aprender a conviver com isso, né, de maneira socializando, brincando, enfim, aprendendo de uma maneira mais lúdica. Também você pode contribuir para a ADJ de outras formas. Existe todo um departamento de marketing, um departamento de campanhas, todo preparado para que, se você quiser ajudar e puder ajudar de alguma forma, vocês serão muito bem recebidos. Então agora eu quero deixar o site desse projeto maravilhoso. É isso mesmo, pessoal. O site da ADJ Brasil é adj.org.br. Deixamos aqui para vocês. Eu agradeço, muito obrigado e eu quero conhecer de pertinho, hein? Vamos lá, vou te esperar bem feliz quando você for. Que bom. Um beijo. Obrigada.
Obrigada, Marcela, doutora Gláucia, e tá aí, as pessoas podem participar. Ainda bem que tem, e tem outras, né? A exemplo da DJ. E o governo faz a sua parte, doutor? Olha, sempre dá para fazer melhor, né? O nosso sistema único de saúde, ele ajuda bastante em comparação a outros países, fornece alguns medicamentos, né? Temos metformina, temos sulfonilureia, temos insulinas que, embora não sejam as melhores insulinas, mas são insulinas de ação rápida, de ação lenta. Então são fornecidas, né? Para quem usa insulina, são fornecidas as tiras reagentes para medir a glicose, para que a pessoa aplique a dose de insulina correta, de acordo com aquilo que ela está medindo. E marcação com médicos, né? Embora sempre isso, claro, precisa sempre melhorar, expandir, atingir mais pessoas, tá? E também aumentar a acessibilidade a alguns tratamentos, que esse é um ponto que nós estamos vendo um avanço na ciência, melhores medicamentos para diabetes, melhores aparelhos, inclusive, para medir a glicose, né, sem furar o dedo, por exemplo, aquele sensorzinho. Como funciona o sensor? A pessoa baixa um aplicativo no celular. Não precisa mais ficar furando o dedo todo dia. O furar o dedo agora está sendo cada vez mais substituído, até pela facilidade, mas o custo é um impeditivo ainda, né? Por um sensorzinho do tamanho de uma moeda de R$1, que a pessoa aplica na parte de trás do braço. E fica com ele quanto tempo? Fica normalmente 14 ou 15 dias, dependendo do sensor. A pessoa baixa um aplicativo no celular e ela escaneia. E aparece o resultado da glicose no celular e para onde está indo. Parece uma seta de tendência para ver se está subindo, se está estável, se está descendo. Então a gente brinca que a gente consegue ver o passado, porque ele vai registrando e armazenando essas informações, o presente, que é quanto está naquele momento a glicose, e o futuro próximo, porque também a gente consegue ver as setas. Quer dizer, se está com a seta para cima é porque está subindo 1, 2 pontos por minuto. Para o médico, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque tem e para o paciente também. E o paciente assusta? Eu acho que num primeiro momento qualquer um de nós assusta. Porque ao ver, o sensor permite que a pessoa tome consciência do efeito de cada alimento na glicose. E quando não se mede, não se tem ideia disso. Por exemplo, estou comendo uma barra de chocolate e posso assustar com o que está acontecendo. Depois, por exemplo, de 30 minutos, para onde vai essa glicose? Então, tudo que a gente mede, a gente gerencia melhor. Se você mede o que acontece com a sua conta bancária no final do mês, vê o que entrou e o que saiu, se entrou pouco ou saiu muito, automaticamente você vai ajustar isso. Sim. E é isso que acontece quando a pessoa faz a medição da glicose e ajusta aquilo que ela come, o horário, a quantidade e também o exercício físico pode servir como um tratamento para isso. A pessoa come, por exemplo, um chocolate. Se ela andar 10 minutos de caminhada, por exemplo, depois que come o chocolate, isso vai ajudar a pessoa a evitar picos de glicose que Se não seriam... é na hora, quer dizer, esse chocolate afeta o nível de glicose no sangue. Afeta, e aí o momento que isso acontece, se é na hora, se é um pouco depois, se é muito, se é pouco, depende da quantidade de carboidratos, de proteína, de gordura. Então o carboidrato não é um vilão, mas as pessoas precisam ter cuidado. Tá? Porque, como eu falei anteriormente, tudo é questão de quantidade e de frequência, mas é importante as pessoas saberem que 100% do carboidrato vira açúcar no sangue em questão de 15, 30 minutos até 1 hora, no máximo. Macarrão vira açúcar. Sim. Pão vira açúcar. Sim. Qualquer carboidrato, Vira. até de Sim. outros alimentos, vira açúcar. Sim, sim. E 60% da proteína também. E 10 em 4 horas. E 10% da gordura também em 5 horas. Aí a pessoa fala, poxa, então eu vou comer gordura, porque não sobe diretamente a glicose, mas sobe indiretamente, porque aumenta peso, aumenta colesterol, aumenta triglicérides. Então, tudo por isso que é importante consultar
nutricionista também, né, para montar um prato equilibrado com todos os ingredientes, tal que a pessoa não tenha nenhuma deficiência de nenhum micro ou macronutriente, vitaminas, e possa levar uma vida saudável dentro daquele contexto da doença. Mais uma vez, o diabetes não tem cura, mesmo a pessoa normalizando essa glicose, vamos dizer que ela tinha 130, 140 em jejum, eu falei que 126 já é diabetes. Ela faz um tratamento, começa a ficar 110, depois cai para 90. Essa pessoa não deixou de ter diabetes. Ela tem um diabetes controlado. Então, Não tem cura. não tem cura. Mas ela precisa continuar fazendo um tratamento, seja o tratamento não farmacológico, ou seja, medidas alimentares, controle de peso, exercício, e também os remédios podem ajudar a prolongar a vida dessa pessoa e evitar que essa pessoa desenvolva as complicações. Às vezes as pessoas falam, mas eu não quero tomar esse remédio, ficar dependente. Poxa, se eu sei que um remédio vai me prolongar 5 anos da minha vida Bem, e vai querido, melhorar a qualidade de vida, por que não tomar se for um remédio, inclusive, disponibilizado no SUS? Sim. 2 perguntas rápidas aqui. Quanto que está essa taxa quando a pessoa fica ruim mesmo? Ou perde a visão, ou afeta o rim, ou tem um AVC? Essa taxa sobe para quanto? Às vezes não sobe tanto. Não? Como eu falei, às vezes a pessoa... Lembra que eu falei que até a pessoa com pré-diabetes, ela pode desenvolver infarto, AVC Então, e complicações. independe? Então, quanto mais alta a Pior. glicose, maior a chance dessa pessoa desenvolver as complicações, Tá. mas aí entra um outro fator, que é o tempo, a duração da doença. Então, a pessoa, quando começa a ter um diabetes tipo 2, por exemplo, há mais de 10 anos, esse é um fator de risco, porque é tempo de exposição ao excesso de açúcar. Então, não é só os valores agudamente, mas a exposição crônica ao excesso de açúcar, ao açúcar no sangue, além daquilo que seria o ideal. Você acha que tem muita gente que tem diabetes agora, até nos assistindo e nem sabe? Com certeza, com certeza. Se essa pessoa conhece uma pessoa que tem diabetes, ela conhece uma que também não sabe ter. Então, essa pessoa pode ser ela. E outra coisa, Claudete, praticamente para cada pessoa que tem diabetes, tem pelo menos uma em pré-diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes e sabe, tem uma outra do lado dela que tem diabetes e não sabe, e tem ainda uma outra que tem pré-diabetes. Tá? Então, O mundo é diabético, doutor? 10% da população, estou falando dados do Brasil, 10% da população tem diabetes. Então, 1 em cada 10 pessoas tem diabetes e precisa, portanto, fazer exames. É para isso que a gente recomenda, acho que é importante também falar aqui, Claudete, quem são as pessoas que devem fazer os testes, né? Que estão com maior risco de desenvolver, são as pessoas com 35 anos ou mais, independente do peso, independente se tem ou não um estilo de vida saudável, a idade, por si só, é um fator de risco. Então, Tem que fazer exame. 35 anos ou mais, todo mundo tem que fazer um exame, aí pode ser anual, por exemplo. Agora, se a pessoa está acima do peso, a partir de 10 anos de idade, adolescentes, adultos jovens, adultos mais velhos, que estão acima do peso e têm algum fator de risco, ou história familiar, ou fumam, ou são sedentários, ou tem síndrome de ovário policístico, ou pressão alta, ou colesterol alto, ou infarto, ou HIV, são todos fatores de risco. Então, a pessoa que tem diabetes, 80% delas tem pressão alta. Então, se a pessoa tem pressão alta, você que está assistindo em casa, tem pressão alta, a chance de ter diabetes tipo 2 é grande, porque a principal causa de pressão alta é a mesma do diabetes, que é o acúmulo de gordura na barriga, o envelhecimento, o ganho de peso e, enfim, os hábitos alimentares, falta de exercício, noites mal dormidas, tá? Seja com duração curta de sono, isso está cada vez mais frequente, tá? Então, dormir menos de 6 horas
por noite é um fator de risco também, tá? E também a qualidade do sono. Às vezes a pessoa dorme uma quantidade adequada, mas a qualidade não é boa, a pessoa tem apneia do sono, ronca, e aí tem micro despertares acordando ali de minuto em minuto e não tem uma qualidade adequada do sono. Agora eu preciso fazer umas perguntinhas para vocês, tem que me responder bem curtinho, tá bom? Tá. Que são perguntas de público aí. É verdade que algumas frutas são boas para quem tem a doença? Todas as frutas são boas e podem ser consumidas pela pessoa com diabetes. O problema é o excesso. Quem tem diabetes pode tomar cerveja? Tudo pode, mas veja, o álcool tem potencial para causar hipoglicemia, que é açúcar baixo no sangue, e também excesso de açúcar, porque ela tem ali uma quantidade de carboidrato. Então pode pouco. A insulina, você já falou da insulina do SUS, mas eu queria que você repetisse. É da mesma qualidade a que o SUS oferece do que a que a pessoa consegue comprar na farmácia? Na farmácia tem insulinas melhores, que a gente chama de análogos de insulina. Melhores em que sentido? São mais potentes para controlar? Não. A potência é igual. A questão é, número 1, o risco de cair demais o açúcar no sangue com um análogo de insulina é menor do que as insulinas NPH irregular do posto, tá? E a outra questão é o número de picadas. Essas insulinas de ação lenta, elas duram o dia todo, os análogos. A insulina NPH tem que ser aplicada 3 vezes ao dia, às vezes até 4. E como tratar pé diabético? Bom, é importante que, primeiro, só de você... É melhor não ter, né? É melhor não ter, para isso controlar a glicose é importante, né? Mas uma vez que a pessoa tenha o diagnóstico de pé diabético, e aí eu acho que tem que abrir aqui um parênteses para... se você foi ao médico e tem diabetes e não teve o seu pé examinado, peça para o médico examinar o seu pé. Porque, infelizmente, nós temos... É tanta coisa para falar para a pessoa que tem diabetes que isso às vezes pode passar batido, mas isso tem que ser visto, o pé da pessoa tem que ser examinado, tá? Então, o melhor controle do açúcar no sangue, o controle da pressão arterial, o controle do colesterol, o controle do peso, tudo isso impacta reduzindo o risco de um pé diabético complicar e também medicamentos específicos para a pessoa que tem dor, tem formigamento nos pés. Aí é um tratamento específico para esses sintomas. É circulação? Vários fatores. Circulação fica pior, isso em todo o corpo, tá? Nos pés também, tá? Mas também alteração dos nervos, glicose alta no sangue começa a grudar na capa do nervo, então a pessoa pode perder a sensibilidade, ela anda descalça, por exemplo, pisa numa pedrinha, quem não tem diabetes percebe rapidamente, sente dor, vai lá e tira a pedrinha. Quem tem diabetes pode perder essa capacidade de perceber que tem lá uma pedrinha, aquela pedrinha não é retirada, faz uma ferida, aquela ferida fica uma porta de entrada para uma bactéria que causa uma infecção, a infecção pode espalhar e aí que a pessoa percebe. Então ela perde a capacidade de perceber e, portanto, não deve andar descalça, ela deve todos os dias pedir para alguém olhar, ou ela mesma olhar a sola do pé, ver se não tem nenhuma feridinha no pé, ver se não tem uma micose, fazer uma prevenção para isso, então não deixar ali umidade entre os dedos, secar bem. Então é uma série de fatores, usar um calçado adequado, porque a pessoa pode perder a sensibilidade dos pés e não perceber. E aí forma ferida porque o calçado é apertado ou porque pisou em alguma coisa. Então são diversos fatores que fazem com que a pessoa até chegue a amputar um membro, um pé, uma perna. E a principal causa de amputação, tirando os acidentes, a principal causa é o diabetes. Nossa. E falar sobre o Ozempic. Tem muita gente que fala, tá com cara de Ozempic, tá com bumbum de Ozempic, porque diz que ele consome a massa magra. Emagrece, tá provado que sim, os médicos endocrinologistas, como você, indicam até, né? Tem a indicação, lógico, qualquer remédio
A gente deveria passar pelo médico antes de tomar sozinho. O Ozempic é que se você for na farmácia, vende para qualquer pessoa sem prescrição, mas não deveria ser assim. Agora, saiu uma notícia de que tem aí no mercado uma carga falsa Ozempic sendo vendido no Brasil. É verdade, doutor Fernando? Claudete, é verdade. Infelizmente, tem pessoas que pensam num lucro em cima ao custo da saúde de uma pessoa, né? Então, o que eles estão fazendo, e a Sociedade Brasileira de Diabetes colocou um posicionamento para alertar isso, que algumas pessoas estão comprando ou pegando canetas de insulina e colocando um adesivo ali de Ozempic, da semaglutida. Então, a pessoa vai injetar a semaglutida e injeta insulina e vai parar na UTI. E nós tivemos colegas médicos sinalizando para esse risco, alguns pacientes sendo internados. Então é gravíssimo isso que está acontecendo. Porque o preço é bem diferente. Muito. Uma caneta de insulina de ação rápida, por exemplo, ela custa em torno de R$35, R$40, e uma caneta do Ozempic, dependendo da dose, né, mas está perto ou passa um pouco de R$1.000. Então é um lucro podendo de uma pessoa que está pensando nisso, mas colocando em risco a vida de uma pessoa. Daqueles que compram a caneta tentando emagrecer. E daqueles que têm diabetes, se também aplicarem de uma vez só aquela quantidade de insulina? Então, todo remédio, Claudete, tem o seu potencial efeito colateral, o seu efeito benéfico, tem a sua contraindicação. Então, você colocou muito bem. O ideal é passar por um profissional habilitado, um médico especialista de preferência, tá? Que possa recomendar um tratamento correto, possa monitorar, porque o remédio, como qualquer outro, o Ozempic também pode dar alguns efeitos adversos, principalmente vontade de vomitar, pode dar intestino preso ou diarreia, aí depende da pessoa, né? Mas monitorizar adequadamente, dar uma dose adequada, tem toda uma recomendação para aumentar devagar essa dose, para minimizar esses efeitos colaterais. Então o ideal é realmente passar num profissional, ter um acompanhamento, tá? E tomar muito cuidado para não cair na tentação de comprar algo que está muito barato, ter essa percepção, desconfiar, tá? E até o aspecto da caneta é bem diferente. Observar direito, Observar. Né? Mas eu queria saber assim, você falou que se uma pessoa aplica, não é o medicamento, é insulina, né? Uhum. Ela vai parar numa UTI. Pode acontecer. Se essa pessoa for diabética, a situação piora? Vamos dizer que a pessoa tenha diabetes e esteja controlada. Ela esteja com 110, 120 de glicose. Ela aplica 50 unidades de insulina, ela pode morrer. Quem tem diabetes, quem não tem diabetes, está sujeito a isso. Agora, se o diabetes estiver muito alto, tiver 300, ao invés de aplicar o Ozempic, ela aplicar 50 unidades de insulina, pode ser que ela passe mal, mas não morra. Mas é arriscadíssimo. Meu Deus. A pessoa tendo diabetes ou não tendo diabetes, é altamente perigoso injetar uma substância que pode baixar demais a glicose numa dose muito excessiva. O problema da insulina, muitas vezes, é inclusive a dose, porque a pessoa roda ali a canetinha e aplica altas doses de insulina achando que está aplicando o Ozempic. Então é gravíssimo isso. É crime. A sociedade denunciou e as autoridades tomaram alguma providência? Você sabe disso? É difícil, a gente inclusive está lutando agora, tem tá correndo agora uma consulta pública, inclusive, e a Sociedade Brasileira de Diabetes está participando, para exigir necessidade de receituário, de receita, para tentar minimizar um pouco essa festa que tá da pessoa ir comprar na farmácia sem indicação. Nós tivemos aí nesse ano, e principalmente no ano passado, falta do produto por quem... Então, para os diabéticos. Para quem... E não só, mas vamos dizer que a pessoa tenha obesidade. Obesidade é uma doença crônica. Sim. É uma doença que também precisa de um tratamento, que também tem impacto em doença cardiovascular, aumenta o risco de infarto, AVC. Né? Então, seja a pessoa tendo indicação,
seja por obesidade, seja por diabetes do tipo 2, e ficar sem o remédio porque não encontra, isso é triste. Também e a é gente outra precisa trabalhar sempre para que não falte esse tratamento para essas pessoas. Embora, mais uma vez, a gente também é um tratamento caro e a gente está sempre lutando para que tenha maior acessibilidade a esses todos, tratamentos mais caros. E eu nem sei, é tão triste dos dois lados, né? Triste quando você procura e não encontra, necessita dele, foi prescrito. E triste comprar ainda um falso. Então tem que desconfiar, porque milagre não existe, né? É que nem azeite muito baratinho, nem primo do azeite verdadeiro é. A gente tem que ter essa noção. Tô comprando, não é um parente, é um amigo distante do azeite. Porque não existe milagre nesse sentido. Então, se o remédio, né? Se a caneta custa 1.000, como é que você vai comprar por 100, 200? Só pode ser falso, tem que ter esse discernimento. E para a gente finalizar, fechar aqui suas considerações finais, lógico, e antes disso, eu sempre ouvi dizer, e vou comentar, porque talvez, sei lá, não sei se eu ouvi dizer isso em família, não sei se foi com amigos, mas parece que isso se difundiu de uma maneira assim maior, que eu sei quando eu tenho diabetes. Se eu vou muito ao banheiro, se eu faço muito xixi e se eu tomo muita água é porque eu tenho diabetes. E você falou durante esse nosso bate-papo que não tem sintoma. Então, isso é balela? Não, Claudete, foi muito importante você colocar isso, porque, veja, quando a pessoa faz o diagnóstico de diabetes por um exame de laboratório, a pessoa aparece o diagnóstico lá, o número 126 ou mais de glicemia de jejum, ou 6,5% da hemoglobina glicada ou mais, é diabetes, 50% do pâncreas já não trabalha mais, tá? Se essa pessoa não faz o exame e a doença é diagnosticada lá na frente, onde só 10, 20, 30% do pâncreas está funcionando, ela já tem sintomas. Tá? E que sintomas são esses? O açúcar começa a ficar alto no sangue e começa a ser filtrado pela urina e sai muito açúcar pela urina. Tanto que antigamente se fazia o diagnóstico observando formiga juntando na urina. Né? Então, muito açúcar saindo na urina, isso puxa água e a pessoa urina muito. Então, urinar muito é um sinal de alerta. Urinando muito, a pessoa vai ter muita sede e vai beber mais água mais frequentemente. Então, parece que a água nem para no corpo. Aliás, é isso que significa diabetes. Significa sifão. Parece que a água não para, porque a pessoa tem muita sede e urina o tempo todo. Então, tá? é um sinal. Sim, é um sintoma importante, mas que a doença já está, provavelmente essa pessoa já está em 300, já está num valor muito alto de glicose. Além disso, se a glicose está em excesso no sangue porque não entra ali no músculo, o músculo não é alimentado e a pessoa tem uma fraqueza muito grande e ela começa a emagrecer, porque ela começa não só a perder energia pela urina, sai açúcar pela urina, tá? Mas também porque ela começa a ficar enjoada, começa às vezes não querer se alimentar adequadamente e começa a quebrar músculo e gordura para se transformar em glicose, porque para o corpo não está chegando glicose para o músculo. Não tem energia. Ele não sabe que tem um monte no sangue, então ele quer quebrar para fazer mais glicose. Então a pessoa começa a emagrecer muito, urinar muito, beber muita água, sentir um cansaço extremo. Tá? Às vezes, em crianças, por exemplo, elas podem voltar a fazer xixi na cama. É um sinal de alerta. Já não fazia, começa a fazer várias vezes, né? Então, ou a pessoa acorda à noite várias vezes para urinar, não tinha isso. Então, todos esses são sintomas clássicos do diabetes descompensado e tem aqueles também que podem aparecer, por exemplo, como embaçamento visual ou um formigamento nas pernas, ou então a mulher tem candidíase, porque sai muito açúcar no sangue e irrita ali, começa a crescer fungo e faz uma infecção genital. Também pode ser uma manifestação de um diabetes inicial.
candidíase de repetição, é bom investigar. Sim, é não importantíssimo. só por ele próprio, né? Exatamente. Mas por isso. Mas há alguma coisa que você queira acrescentar? Quer dizer, daria para fazer 20, pode ser ou de 30, ou como você faz lá na sociedade, tem, né? Um podcast. Isso, Claudete, a gente Convide o faz. pessoal. Obrigado por abrir esse espaço. A gente tem um podcast voltado para profissionais, que é o podcast SBD, e tem também o podcast voltado para o público, né, com linguagem mais menos científica, vamos dizer, mais apropriada para o público, que não é da área da saúde, né, chamado SBDcast. Né? Então eu convido vocês a acessarem, né, os podcasts nas plataformas, esse SBDcast, tá? E também o nosso site, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes.org.br, tem muita informação lá sobre diabetes. Informação na internet tem demais, né, mas sempre precisa ter cuidado com da onde vem, qual é a origem dessa informação. Né? Exato, porque então, senão a informação pode levar para um caminho pior do que a pessoa estava. Nem me fale, né? Com tanta fake news aí. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, que te dá essa informação correta e abre as portas desse podcast sobre diabetes para leigos, também para profissionais. Eu conversei com o Dr. Fernando Valente. Suas redes sociais? Dr. Fernando Valente. É só dar um Google lá, né? É. Ô, Google inteligente, né? Deu um Google, aparece tudo, né? Sabe tudo da vida da gente. Outro dia foi engraçado, porque eu estava num local e eu estava aniversariando. E alguém me deu os parabéns e logo depois eu ouvi a mulher lá do Google falando: apresentadora e jornalista Claudete Troiano está fazendo tantos anos. Aí eu falei, era só me perguntar se eu estou aqui. Consultou e saiu em voz alta, foi meio estranho. Doutor, muito obrigada, doutor Fernando Valente, por ter vindo. Acredito que a gente conseguiu ajudar muita gente e parabéns pelo trabalho na sociedade também. Obrigado, Claudete. Agradeço muito aqui a sua acolhida, todo o pessoal do estúdio aqui, né? E parabenizo mais uma vez pelo seu programa. Um abraço para você e aos nossos ouvintes aqui, telespectadores. Eu espero ter sido útil. Obrigado. E que eu estendo para toda a Frame, a produtora que me recebe aqui, o Hélio Silliman, que você conheceu, que é o nosso... Muito simpático, Hélio. Ele é mesmo um grande homem de televisão, já dirigiu os principais programas de TV que nós tivemos e temos até hoje. E a Frame, que é essa grande produtora com uma equipe maravilhosa aí, a gente faz aqui o podcast com uma equipe muito profissional, 4 câmeras, num estúdio muito confortável, e eu agradeço muito ao Hélio Silliman por isso, que é o nosso diretor, o Juliano, né, Ribeiro, que capricha lá nas redes sociais pra gente, colocando, porque agora tem esse negócio de recorte, corte, shot, um monte de coisa, eu não entendo bem, mas o pessoal gosta, e a Marcela Troiano também, que faz as nossas reportagens. Obrigada a todos e a você que nos vê. Toca o sino, hein? Chama a gente aqui pro nosso Pod Saúde, tá bom?